Bom, vamos gravar mais um vídeo então. Agora eu vou falar um tema que eu gosto bastante, né? Que é a fantasia, né? É, como escrever a fantasia, né? Como escrever alta, baixa fantasia. Talvez o vídeo fique um pouco até mais longo do que o anterior. Talvez até poste um atrás do outro já, ou deixe gravar, não sei. Enfim, não é um caso que essa conversa. Mas como escrever fantasia, né? Seja alta, seja baixa fantasia. E vou explicar já para vocês o que é isso, né? Vamos começar pela baixa fantasia. O que é a baixa fantasia? A baixa fantasia é uma fantasia que se passa em nosso mundo. Harry Potter, Percy Jackson, né? Que se passa na nossa realidade. Por exemplo, tem projetos tanto de baixa fantasia quanto de alta fantasia. O Universo de Crônicas, eu acho que eu vou gravar um vídeo dele aqui em seguida, para quem se interessar. Ele é uma alta fantasia, enquanto, por exemplo, Terminal, que é um livro de apocalipse zumbi, dramático e tudo, ele é uma baixa fantasia, né? E Guerra dos Deuses é uma baixa fantasia também. Vocês nem sabem do que eu estou falando, né? Mas um dia eu falo aqui sobre isso com vocês. Pois bem, é, Guerra, do... Guerra dos Deuses. O que é Guerra dos Deuses? Guerra dos Deuses é basicamente assim. Como é que seria o mundo sem cristianismo? Né? Como é que seria o mundo moderno sem o cristianismo? Deus deixou de existir. Deixou de existir. Deus cristão nunca existiu. Jesus nunca se encarnou. Inclusive hoje é dia 26, né? Ontem foi a encarnação do Nosso Senhor. Jesus nunca se encarnou. O cristianismo ele nunca existiu. Como é que seria o mundo, né? Como é que seria a relação dos deuses sobre isso? Deus ainda não veio para a Terra, algo assim. Então é um choque de mitologias, tá bom? E ao mesmo tempo é um choque de folclores, né? Tanto americano, brasileiro e tal. E a história ela vai se desenvolver no meio disso, né? É basicamente isso que é Guerra dos Deuses, tá bom? Pois bem, voltando. Aí um exemplo de baixa fantasia, né? Já feita essa distinção de baixa e alta fantasia, como escrever fantasia? Bom, eu já gravei acho que um vídeo de como começar a escrever aqui e como ser um bom escritor, eu acabei de gravar. Postei aí no canal. Mas escrever fantasia exige de você algo além de somente escrever, né? Eu digo que, diferente dos outros projetos, diferente de você escrever romance, suspense, ou até romance investigativo a gente pode falar depois, que é um pouquinho, até tanto quanto mais complicado. Mas a fantasia ela exige de você projeto. Projeto é sentar um dia na cadeira e criar um mundo. Né? Você pode, obviamente, sair criando. Eu não aconselho mesmo, porque você vai perder muita coisa. Você vai ficar um negócio exaustivo, você vai ficar voltando e voltando e voltando para lembrar o que é tal coisa. Não. Faça num caderno, no papel, desenhe, tenha medo. Ah, desenho é feio, não tem problema não. Desenhe para fixar na sua mente o que é aquilo, aquele objeto. Exige projeto. Desenhe mapas, né? Onde é esse mundo? Isso é alta fantasia, tá bom? Onde é que é esse mundo? E tem uma língua própria? Desenvolva, estuda a gramática, desenvolva a língua própria. Então, escrever fantasia exige projeto. Não é só sentar a bunda na cadeira e ficar criando as coisas, não. E geralmente quando é feito assim, cara, é arriscado demais. É muito arriscado, principalmente para escritor iniciante. Você pode quebrar a cara, você pode travar sua história, talvez nem terminar ela. Olha, estou falando com experiência muito própria. Então eu já comecei e parei mundos assim diversas vezes por conta disso, né? Então, o conselho que eu dou para você é esse, né? Primeiro projeto, depois escreva. Você pode fazer os dois? Com certeza, eu faço os dois. Né? Eu projeto uma coisinha que eu vou escrevendo. Talvez nem apareça na história, talvez nem apareça, entendeu? Na escrita, mas está naquele mundo, sabe? É bom, por que isso é bom? Porque além de te motivar, você vai ter material para usar, entendeu? Vai ter muito material para usar. Por exemplo, no Crônicas, os dragões, ele tem vários dragões. Talvez nem todos apareçam. Nem sei se quero que apareça todos, senão vira uma bagunça. Mas tem vários dragões, muitos dragões. Tem uma ilha só de dragão. Vai aparecer todos? Não vai aparecer todos. É uma população imensa de dragão. Então, assim, tem que usar, tem que criar essas coisas para você ter material. Pô, isso aqui se encaixa melhor, se encaixa, entendeu? Mas o segredo central de uma boa narrativa fantástica, na alta fantasia, olha só, a forma de narrativa tanto na alta quanto na baixa fantasia, são diferentes. Já explico por quê.
Bom, na alta fantasia, diferente da baixa, você não tem um mundo real para refletir a realidade que a gente vive aqui. Enquanto no Harry Potter, por exemplo, você tem como trazer essa realidade de metrô, de trem, né, um carro que voa, tipo assim, tem um carro aqui, entendeu? Você tem um colégio que é o Hogwarts lá e tudo, né? Que é uma escola, tem uma estrutura de escola, é uma escola meio americana e britânica, né? Mas você tipo, se imagina ali, tanto que tem parque temático, tem jogo do o Legacy, né? Enfim, tu tem essa estrutura do mundo real, né? Bem assim, escrachada, né? Aí tu tem um ministério, tu tem, sabe, tu tem um espelho do mundo. Isso é baixa fantasia. É mais fácil das pessoas consumirem, é mais fácil das pessoas assimilarem. Mesma coisa Percy Jackson, tem um acampamento meio sangue, funciona como uma Hogwarts de semideuses, né? Então, tu tem isso tudo, essa estrutura do mundo real espelhada na fantasia. Na alta fantasia você não vai ter isso, porque você não tem uma referência lá dentro desse seu mundo real. Então você vai ter que criar do zero essas coisas, obviamente, imaginadas com o mundo real. Mas ainda assim se torna um pouco mais difícil, porque você vai ter que convencer o leitor daqui que aquilo é real, né? Óbvio que quando você lê fantasia, você sabe que aquilo não é real, né? Eu espero que você saiba. Mas o que é tornar uma fantasia real? E esse é o segredo da alta fantasia. Para você tornar uma fantasia, uma alta fantasia real, né, esse aqui é o ponto-chave para você escrever uma boa fantasia, uma boa alta fantasia. Você tem que espelhar as relações humanas, tá bom? É por isso que no vídeo anterior eu falei, se quer ser um bom escritor, leia livros. No caso da fantasia, se você quer ser um bom escritor de fantasia, na minha opinião, tá? Brandon Sanderson, Tolkien, talvez discordem de mim, mas a minha opinião, você precisa escrever histórias profundamente enraizadas na psique humana e onde a parte fantástica que adorna todas essas relações, toda essa trama humana, ela é um artifício, tá bom? Ela é a circunstância onde aquela história acontece. Mas eu não posso deixar também, e outro problema, que a minha trama ela possa ser contada em outro lugar. O que isso quer dizer? Que não, se tu tirar todo mundo fantástico e jogar para o mundo real, a história vai ser o mesmo impacto. Então tem algum problema aí. Então você tem que criar uma relação humana dos personagens. Você tem que criar conflitos humanos com os personagens, mas que estejam relacionados com aquele mundo. Tá bom? Por exemplo, em Crônicas Mortas. Não. Em Metal contra as Nuvens, que é uma obra que eu estou escrevendo, a gente tem um personagem que é o Escravo Livre, onde, em certo momento da história, ele precisa se encontrar com um dragão para ver se consegue o poder do dragão. E como é que se consegue o poder do dragão no universo de Crônicas? Você consegue o poder do dragão bebendo a gema do ovo do dragão, né? Só que para te conseguir isso, tu tem duas formas. Ou tu mata o dragão, que é muito difícil nesse universo. Não é fácil, é muito difícil. Não é pouco, não, é muito. É mais difícil que matar os Smaug, por exemplo. Ou o dragão, ele deixa você beber a gema. Como é que o dragão pode deixar você beber a gema? Se você for digno. O que é a dignidade pro dragão? A pureza de coração, né? Você tem que ser puro de coração, puro nas suas intenções. Você não quer usar o poder do dragão para o mal, né? Então, olha só esse conflito. Olha só isso, o que é a pureza? Então, tipo assim, já entra uma discussão. O que é essa pureza de coração? Ah, basta ser bom? Não basta ser bom. Tem que ser puro de intenção. Então, assim, entendeu? Funcionaria em outro lugar? Eu acho que não funcionaria. Por quê? Porque tem tudo a ver com o negócio de gema. Tem esse detalhe da pureza, ele é muito sutil. Então você criou já uma problemática, não só fantástica, mas humana também, e correlacionou isso, entendeu? Do humano, essa pureza humana, essa pureza de espírito, com um poderzinho lá do universo, né? Então, esse é o segredo do da alta fantasia. É um segredo que você vai ver em Game of Thrones, por exemplo. Óbvio que o Game of Thrones ele foca mais na parte de relação humana, um pouco na parte fantástica. Você vê que o Westeros
O Westeros é quase que... Ele literalmente é o cenário onde acontecem tramas políticas. Você poderia muito bem trocar o Westeros pelo mundo moderno. Tem vídeos, inclusive, do Lores e Lendas, é um canal que eu acompanho muito bom, que ele fala como é que seria se fosse um mundo moderno. Ou seja, você tem um problema de narrativa aí, né? Mas ainda assim, essas relações humanas, elas fixam você na fantasia. Mas o Martin, ele não perde nisso, não. Você tem a relação de Jon Snow com a muralha. Você tem a relação da Daenerys com todo o fato dela ser a mãe dos dragões e o Drogo morre. Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa. O Martin, ele consegue correlacionar essa relação, esse sentimento humano com a fantasia. Dar sentido ao sentimento humano através da fantasia e não só no mundo real. Isso torna a fantasia real. Enquanto o Tolkien, ele também faz isso, né? Com toda aquela questão da amizade, o drama do Boromir, tá? O drama do Boromir. Aquilo ali, cara, é muito real. É muito real. Só que é fantástico, né? O negócio de rei, ele é filho do regente, tem todo o drama dos irmãos e tudo isso, sabe? Então, e você vai ter outros, né? O próprio Aragorn com a elfa, esqueci o nome dela, meu Deus do céu, como é que eu esqueço? Todo aquele drama em relação à imortalidade, ou seja, é um drama humano vinculado intimamente com a fantasia. Então, uma alta fantasia, ela se constrói dessa maneira, tá bom? Ela se constrói dessa maneira. Quando você cria esses laços humanos, né, e fixa eles à fantasia, você relaciona eles à fantasia intimamente. Eu lembro de um exemplo que o canal Lores e Lendas deu, eu nunca li o livro, tenho interesse de ler, que é uma história, na época, como se existisse dinossauros na época medieval. E ele fala que se tirasse os dinossauros da história, a história ia continuar a mesma, porque eles não são relevantes para a história. Ou seja, não é uma fantasia boa. Não é uma boa fantasia. Deu para entender? Você vai ler só pelos dinossauros e se frustra porque os dinossauros não têm impacto nenhum na história, né? Enfim. Então, cuidado. E repito o conselho que eu dei no vídeo anterior. Leia livros, especialmente livros que não são do gênero que você está escrevendo. E no caso do escritor de alta fantasia, tome cuidado para não ficar se deliciando no world building e esquecer de contar uma boa história. Agora a gente vai para a baixa fantasia. A baixa fantasia, eu digo que ela não é tão fácil assim como ela parece ser. Porque tu tem um grande desafio, que para mim é um grande desafio mesmo, de convencer aquela pessoa de que aquilo possa existir. Porque quando se trata da alta fantasia, todo mundo sabe que não é real. Agora, quando tu cria uma fantasia nesse mundo, tu tem que convencer o leitor de que aquilo realmente pode existir, que aquilo realmente pode acontecer. E é tão difícil, tão quanto mais difícil fazer ele acreditar nisso do que na alta fantasia. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui muito bom, que é o de Apocalipse Zumbi. Porque todo mundo Porque tem tanta obra de Apocalipse Zumbi, de zumbis, etc e tal. Porque é extremamente palpável. É extremamente real, né? Um coveiro que trabalha no cemitério, qual é o medo dele? Que aqueles mortos levantem dali. Então é real pra caramba, né? É muito real. É o que eu chamo de medo real. É muito real. Pode acontecer. Óbvio que não pode acontecer, pelo amor de Deus. Mas é um medo assim que os mortos-vivos levantem e caminhem pela terra, né? Então você vai ter fantasma, você vai ter próprio Hogwarts, né? Tipo, aí é interessante como a J.K. Rowling, ela faz certas coisas do mundo, não, isso daí é magia. Os trouxas, né, eles não veem, mas isso é magia. Inclusive, eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre Harry Potter qualquer dia desse e mostrar como isso é gnose pura, né? Eu gosto muito de Harry Potter. Quem quiser ler, leia. Não tem problema não. Para criança, então, adolescente, criança mesmo não, adolescente, 15, 14 anos, aconselho super a ler Harry Potter, tá bom? Agora, que a gnose é da braba, né? Então, assim, voltando, né? Então, o desafio da baixa fantasia é esse. Você convencer, e aí que entra uma coisa interessante. Tem que ter ainda o vínculo humano ligado às coisas fantásticas. É o caso do Harry Potter, tem toda a marca, né, que ele é o escolhido, que ele é uma Horcrux do Voldemort, né? Do Voldemort. Então, tem toda uma relação da fantasia também com o personagem. Não tem jeito, é um conflito humano
intimamente ligado com a fantasia do mundo. Então você tem que entender isso. Esse é o segredo da parada, né? Pode ver, baixa fantasia, fantasia tem a mesma regrinha. Só que na baixa fantasia, você vai ter que trabalhar muito mais os elementos do seu mundo. Você não vai ter que criar um worldbuilding fenomenal, mas você vai ter que usar mais elementos do nosso cotidiano para que o leitor ele se aproxime ainda mais e se torne cada vez mais verossímil a sua história. Entendeu? Bom, eu planejo fazer um curso, planejo não, ele vai ser feito, estou planejando, já estou organizando as aulas, um curso de escrita, um curso de escrita criativa, né, escrita para escritores de caráter literário, e lá eu vou tratar minuciosamente na construção de tudo isso que eu falei agora, porque eu falei assim, né, fica só na ideia, como é que faz. Nesse curso, eu não tenho uma data assim, tenho data prevista para iniciar, né, quero iniciar pelo menos até o fim de janeiro, mas nesse curso eu quero tratar minuciosamente de como construir essas coisas de maneira prática, né? A gente vai criar no início, no primeiro dia do curso, na primeira aula, a gente vai começar uma história do zero, uma história exclusiva para aquele curso, e eu vou mostrar, aplicar as técnicas, a teoria, e vou aplicar nessa obra e a gente vai construindo junto essa história. E obviamente no próprio curso você vai, eu pretendo, né, essa é a meta do curso, que você comece a escrever seu livro na primeira aula e termine de escrever ele na última, ou até antes da última, seu livro já esteja pronto, tá bom? Então, desde já, eu agradeço. Se você assistiu esse vídeo até aqui, foi um vídeo longo, peço perdão, mas tenho certeza que valeu a pena, você deve ter aprendido alguma coisa. Muito obrigado se você acompanhou até aqui, se inscreve no canal, vou deixar meu e-mail aí embaixo, para que se alguém tiver dúvidas sobre o curso, sobre a própria aula, e se alguém quer que eu leia a sua obra, ou algum capítulo, ou prólogo, seja o que for, e fale aqui no canal. Eu posso fazer isso gratuitamente, sem nenhum patrocínio, nada, até agora, né? Então, posso fazer uma leitura crítica. Muito obrigado, até a próxima.